Ela é mineira, veio de Itanhandu para Jacareí aos 5 anos de idade. Em sua juventude, militou em diversos movimentos sociais. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores há quase 3 décadas. De empregada doméstica, passou para relações públicas e jornalista. Atualmente, assume a cadeira de primeira secretária da Câmara Municipal de Jacareí. Eu converso hoje com a vereadora Rose Gaspar, que está em seu 4º mandato pelo PT. Começa agora o Espaço Parlamentar. Olá, vereadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber um pouco sobre os seus laços com a cidade de Jacareí. Como é que se deu essa mudança de Minas Gerais para o interior paulista? Como é que foi crescer aqui no município? Olá, eu quero cumprimentar você, toda a equipe da TV Câmara e dizer o seguinte, que eu já disse em algumas vezes a minha trajetória, mas eu gosto sempre de repetir. Aos 5 anos de idade eu vim para Jacareí, saí de Itanhandu com a minha família, eu, meu pai, minha mãe, mais 4 irmãs, viemos morar na Vila Garcia, logo depois mudamos para o Jardim Didim, onde eu morei por mais de 30 anos, e agora eu moro no Jardim Luiza. Então a minha ligação com a cidade é total. Eu amo essa cidade, eu escolhi essa cidade para viver. É a cidade que me deu tudo que eu tenho. É uma cidade que eu amo. Então Jacareí é tudo para mim. Tá certo. Bom, agora falando sobre a sua adolescência. Aos 17 anos a senhora militou em movimentos sociais. Quais foram eles? A partir desse engajamento que surgiu o seu interesse pela política? Na realidade, assim, participei de movimentos sociais aos 17 anos, mas aos 11 anos de idade eu fui do centro cívico, na época, ainda era ditadura, do Colégio Pompílio Mercadante. Então eu tinha 11 anos quando comecei a militar já no movimento estudantil. E logo depois, então, fui para o movimento da saúde, fui do Conselho Gestor da Unidade do Santa Cruz dos Lázaros, depois fui do Conselho Municipal de Saúde, fui militar em diversos movimentos, no movimento universitário. E foi daí, eu acho que eu nasci com esse jeito para a política, eu acho que com a vontade de fazer a mudança. Eu nasci na época da ditadura, eu queria mudar esse país, eu queria mudar minha cidade, eu queria mudar os conceitos que eu era recebida na sociedade naquele momento. Então, por isso, eu tenho tanto interesse, eu gosto tanto da política, eu acho que a política é um instrumento muito, mas muito importante. É a maior ferramenta que o ser humano tem, que um cidadão tem para transformar a sua realidade, para transformar a realidade da sua cidade, do seu país. Conta um pouquinho pra gente como é que foi participar desses movimentos, de que maneira que a senhora atuou neles. Na realidade, assim, comecei logo com 11 anos, mas no movimento de saúde, porque nós tínhamos também algumas dificuldades na saúde, como temos hoje, e precisava do movimento social estar junto com o governo para ver se melhorava. E acho que nós tivemos alguns avanços, né? Então, eu sempre fui daquelas que acreditei muito na luta, eu acredito ainda na luta, e por isso o movimento social me capacitou para hoje estar como vereadora representando a minha cidade. O movimento social, o movimento popular que você participa, mesmo o movimento sindical. Eu nunca fui uma sindicalista, mas estive em todos os momentos do movimento sindical, dos metalúrgicos, dos bancários, dos comerciários, e isso me trouxe mais vivência. E é óbvio que com o tempo também o seu coração vai se abrindo mais, você vai tendo mais sabedoria, e hoje eu tenho maior capacidade, eu acredito numa maior capacidade para conversa, para o diálogo. E isso é importante, isso me fez crescer muito. E como é que foi a sua filiação com o partido, que aconteceu há quase 3 décadas? Na realidade, assim, não tinha nenhuma ligação com partido nenhum. Aliás, os jovens da minha época, né, da geração X, nós achávamos que era possível sermos anarquistas e atuarmos sem nenhum partido. Então foi o PT, ele me mostrou que era possível, sim, você continuar no movimento social, você continuar ajudando a comunidade, se filiando a um partido. E foi aí, então, que eu me filiei ao PT, o único partido que eu me filiei na vida, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história do Partido dos Trabalhadores. Nós temos problemas?
Temos, mas nós temos muitas alegrias, nós temos muito que mostrar. Esse partido que governa o governo federal, né, que estamos no governo federal já há 10 anos, teve muitos avanços. Nós construímos mais casas de qualquer governo na história desse país. Nós demos a oportunidade do Bolsa Família para a pessoa ter dignidade, para ela ter o valor na sua mão e poder comprar aquilo que ela quer. Então eu tenho muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, de toda a minha militância, de todo o avanço que o PT trouxe para o Brasil, de todo o avanço que o PT trouxe para a cidade de Jacareí. Eu entrei junto com o Marco Aurélio em 2001, no dia 1º de janeiro de 2001. E se você pegar o retrato da cidade antes de 2000 e o retrato da cidade até agora, 2013, a diferença é ímpar. Então eu tenho muito orgulho de estar no Partido dos Trabalhadores e de ter sido o único partido da minha vida. Bom, a senhora também participou da Constituição de 1988. Qual o sentimento de ter participado de um movimento tão importante como esse para o país? Na realidade, assim, em 88, a população foi para a rua para fazer as discussões na Constituinte. E eu tive uma participação pequena, mas conseguia conversar um pouco já aqui em Jacareí com as pessoas que faziam parte do Partido dos Trabalhadores, com as pessoas que eu conhecia dos movimentos sociais e populares. Olha, participar de uma constituinte não é qualquer coisa, mesmo sendo um movimento popular. Então, agora que foi o aniversário da nossa Constituição, eu me relembrei de coisas que hoje parece besteira estar na Constituição, mas que foi fruto da luta de muita gente. A minha participação foi pequena, mas a participação da população do Brasil foi muito grande. Tá certo. Bom, agora passando pela sua experiência de vida. A senhora foi empregada doméstica, metalúrgica, comerciária, bancária, antes de entrar efetivamente para a política. O que essas profissões trouxeram de experiência para a vereadora Rose Gaspar? Tudo, tudo. E eu tenho muito, mas muito orgulho da minha vida profissional. Aos 8 anos de idade eu fui babá e eu espero que nenhuma criança precise ir para a rua trabalhar, por isso eu luto também pela erradicação do trabalho infantil. Mas eu fui muito feliz, na minha época era uma outra época e eu trabalhei então dos 8 aos 14 anos sendo babá, fazendo uma venda aqui para minha mãe. A minha mãe tinha uma plantação de couve e isso eu não gostava muito não, sabe, de vender, nunca fui muito de uma boa vendedora. E aí ia vender couve na rua e isso eu não gostava muito, mas essa é a minha trajetória e eu tenho muito orgulho daquilo que eu sou. Porque eu sei o quanto eu tive que batalhar para chegar onde eu estou. E daí, aos 14 anos, naquela época, podia se registrar, né, ter registro em carteira aos 14. Eu fui registrada, então meu primeiro registro em carteira profissional é de empregada doméstica, o que muito me honra. E graças a Deus, hoje a presidenta Dilma faz uma nova lei, uma nova legislação existe para as empregadas domésticas. Então, a vocês que hoje são empregadas domésticas, né, parabéns, porque nós conquistamos aquilo que era direito nosso. E algumas pessoas questionam, mas olha, direito é direito. Então, não tenho nenhuma vergonha de dizer o que eu fui. E aí depois fui metalúrgica, trabalhei então como metalúrgica durante alguns anos, depois fui comerciária, aí fui bancária, passei por 3 bancos, me deu uma experiência danada. Na época, ser bancária era um status, né? Era muito bom, você saía deixava de ser metalúrgica para ser bancária, nossa, que maravilha, parecia que você tinha... E jovem sonha, quer uma vida melhor. Então foi muito legal. E aí fui bancária e depois então fui assessora do vereador Walter de Souza, do vereador Marco Aurélio. Depois fui assessora do então vereador Carlinhos Almeida, trabalhei na Assembleia Legislativa e aí tinha um grupo de discussão política dentro do PT que resolveu então me lançar candidata a vereadora e aqui estou, né, falando com você, falando com a TV Câmara, falando um pouco da minha vida. E acho importante a gente assumir aquilo que a gente é. Né? Venho de uma família pobre, de uma família feliz, de uma família com maioria de mulheres. Nós somos 5 filhas mulheres. Eu, a minha irmã Maria, a minha irmã Vera Lúcia, a minha irmã Ana Eugênia, a minha irmã Marlene. Eu tenho muito orgulho dessa minha família. Minha mãe Vicentina e meu pai João. E tem um monte de sobrinho. A minha mãe já é tataravó, né, de 4. Então, está com 81 anos. Eu tenho muito orgulho da minha família.
E da minha vida. É bom relembrar esse tempo. É bom. Eu fui muito feliz. O fato de ter trabalhado muito. Nós estamos na vida para produzir. Deus queira que eu tenha muita, mas muita saúde para trabalhar até os 80 anos. Até porque eu quero viver 100, então 20 anos de aposentadoria estará muito bom. De bom Deus tamanho. quiser, Deus há de querer. Oba. Bom, além desses campos de atuação, falando agora sobre a sua área acadêmica. A vereadora se formou em Relações Públicas e em Jornalismo. Isso. O que a sua visão política se modificou de alguma maneira a partir dessa sua formação acadêmica? Olha, eu sempre tive o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que isso tem que ficar muito claro na vida de qualquer um, na vida de um político. Né? Você tem que ter lado. Ou você é socialista, ou você é social-democrata. Isso está muito claro na minha vida. E as coisas foram se aperfeiçoando durante toda a minha trajetória familiar, da minha trajetória como trabalhadora. E fazer a faculdade era um sonho e muito difícil naquela época. Eu pegava o trenzinho, sou da época do trenzinho aqui ainda e ia para Mogi fazer faculdade. Então poucos faziam. Por isso que eu tenho muito orgulho do Partido dos Trabalhadores, que coloca milhões de pessoas hoje nas universidades. Vocês não imaginam como foi para mim, como foi para outras pessoas que tiveram vida ainda pior da que eu tive para chegar à universidade. Então, fazer relações públicas era um sonho, fiz, e logo depois eu vi que eu tinha mais tino mesmo para o jornalismo, daí fui terminar jornalismo. Isso só veio aperfeiçoar algumas coisas, alguns conceitos que eu tinha mesmo, tanto da política como da vida, e conhecer o banco universitário, frequentá-lo, é importante para você crescer enquanto pessoa, e passar por isso só me fez crescer também. Isso aí. Bom, e que portas foram abertas a partir da sua conclusão do ensino superior? Na realidade, eu fui por outros caminhos, né? Como relações públicas, atuei só como estagiária em alguns locais, trabalhei em alguns locais como estagiária mesmo. E aí, depois que eu fiz jornalismo, as únicas coisas que eu fiz profissionalmente como jornalista foram os programas de rádio do PT, nas primeiras eleições, entendeu? Eu trabalhei como locutora. Eu lembro que eu e o Doni, que hoje é assessor do Marco Aurélio, e ele fez jornalismo também, então a gente fazia os programas do PT, que eram bons, mas não eram tão bons como os de hoje, até porque nós gravávamos na casa de um amigo, né, do Dito, lá do Parque Santo Antônio. Então foi a atuação que eu tive como jornalista, foi dentro do PT, fazendo os programas de rádio, ajudando na diagramação de panfletos, então foi isso. Mas me trouxe mais sabedoria, eu acho que mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Mas nunca trabalhei como jornalista mesmo. E nunca trabalhei também como relações públicas, até porque fui para assessoria de vereadores, né? Fui para a Assembleia Legislativa e daí logo já fui para a política e ficou. Está o diploma lá em casa. Isso aí. Bom, atualmente a senhora faz pós-graduação em Gestão Pública na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Qual que é a importância dessa constante capacitação de quem atua no universo político? Bom, primeiro, vamos quebrar um pouco aqui os padrões. Pode me chamar de você? Tá ok. Tá bom, me bem. chama de você. Esse senhor, assim, é tão estranho. Você, mesmo eu tendo a idade para ser sua mãe, mas pode me chamar de você. Tá ok, tudo bem. Tratamento mais pessoal, não é verdade? Afinal de contas, nós trabalhamos juntos. Vou me atentar a isso. Então, tá bom. Na realidade, assim, há muito tempo eu estou querendo fazer pós-graduação, estou querendo voltar, né, para o banco universitário. E acho importante que todo vereador, todo representante da população, ele vá estudar. Ele vai estudar. Ele tem que se capacitar. Não adianta. No empirismo, nós não construímos grandes sociedades. Você tem que saber. E o saber é tudo. E agora que nós estamos comemorando, né, no mês de outubro, o Dia do Professor, o saber é tudo. Não adianta o conhecimento existir para alguns. Ele tem que existir para você. Por isso eu fui fazer gestão pública, estou fazendo uma pós, está sendo muito difícil, porque há mais de 20 anos eu não frequento uma escola. E no primeiro dia de aula eu disse, professor, eu estou me sentindo aqui uma pessoa velha, porque eu não sei se eu vou conseguir. Consegui, com a ajuda de muitos amigos,
de outros professores, eu tenho conseguido levar adiante esse curso de pós-graduação. Não é fácil, eu tenho uma vida muito atribulada enquanto vereadora, mas eu preciso ser uma vereadora melhor. E para ser melhor, eu tenho que adquirir conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu tenho que ter a sabedoria de ir para os bancos universitários. Acho que é um pouco disso. Isso aí. Bom, vereadora, a gente precisa fazer um breve intervalo. Okay. O Espaço Parlamentar de hoje conversa com a primeira secretária da Câmara Municipal de Jacareí, vereadora Rose Gaspar, que está em seu 4º mandato pelo PT. Não saia daí, que a gente volta já já com mais informações da trajetória política da vereadora Rose Gaspar.